Jesus vem para trasladar a igreja. É tirar de um lugar e levar para outro lugar. Glória a Deus. Muito bem, muito melhor do que isso que nós estamos. Agora, veja bem, a natureza instantânea do arrebatamento. Isso que me chama a atenção. Porque quando diz a Bíblia que será no abrir e fechar de olhos, o arrebatamento, irmão, os não crentes, eles não vão ver. Só os salvos saberão. Os não crentes não vão ver, porque será no abrir e fechar de olhos. E no abrir e fechar de olhos, você não tem noção das coisas. São considerado nos nossos pobres relógios milésimos de tempo. Não dá para você olhar para o relógio e saber o momento do arrebatamento, porque é instantâneo e rapidamente. Ou seja, dentro do significado do arrebatamento, é preciso entender o momento instantâneo deste acontecimento, em que perceberemos, só nesse instante do arrebatamento. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 50 ao 54. Olha o que está escrito. Paulo dizendo: e agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Paulo estava deixando a igreja de Corinto ciente que nesse arrebatamento, carne e sangue não vai subir. Pastor, mas e o meu corpo terráqueo, terreno, terrestre? Esse corpo vai ficar. Seu corpo será transformado, esse corpo mortal será transformado num abrir e fechar de olhos. Porque não vai herdar o reino de Deus carne ou sangue. Ou seja, nós não vamos lá para o céu com esse corpo que nós temos aqui. Esse corpo passará por uma transformação. Nós receberemos um corpo de anjo, semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorioso, um corpo ressurreto. Então Paulo deixava a igreja de Corinto esclarecida que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele diz, nem a corrupção. Por que a corrupção? Ele falava do nosso corpo corruptível, terráqueo, terreno. É o corpo que veio do pó e para o pó se tornará. Então, esse corpo terráqueo, ele não pode herdar o reino de Deus. Ele diz, nem a corrupção herda a incorrupção. Aí ele esclarece no verso 51, dizendo, eis que vos digo um mistério. Tem coisas na escatologia bíblica que nós não temos condições de explicar aos irmãos e até mesmo de entendê-las cabalmente. Não temos condições, porque é mistério. E é um mistério que nos será revelado no dia do arrebatamento. Quando nós vamos ser transformados, aí nós vamos entender tudo. Mas os mistérios são de Deus. Então Paulo diz, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Por que Paulo usa esse termo? Nem todos dormiremos. Porque Paulo estava se referindo aos que estiverem vivos no momento do arrebatamento, eles não vão morrer. Não vão. Pastor, mas Jesus vem. E para mim ir para o céu, eu não vou morrer? Não. O seu corpo terreno, terrestre, terráqueo, ele será transformado, assim, num abrir e fechar de olhos, e já imediatamente você recebe o novo corpo, o corpo espiritual, o corpo semelhante ao corpo de Cristo, O corpo de Cristo. Você vê que o corpo de Cristo não foi deixado na sepultura, não encontraram o corpo de Cristo. Por quê? Porque ele ressuscitou
no seu próprio corpo, só que num corpo glorioso. Só as marcas que ficaram visíveis aos homens, para comprovar a ressurreição de Cristo. Então, os buracos, que também a Bíblia diz que nós vamos ver, quando ver Jesus, nós vamos ver os sinais dos cravos nas suas mãos e também da lança ao seu lado. É uma marca. Todavia, nós vamos receber esse corpo glorioso com as mesmas características do corpo mortal. Pastor, mas interessante, eu vou receber um corpo semelhante ao meu corpo, com as mesmas características, só que um corpo que eu posso ultrapassar uma parede dessa, um corpo que não precisa de asas, porque quando se fala de anjo, pensa que a igreja receberá cada um pelo menos 2 asas, né, para voar, para se locomover. Não, irmão, não precisa disso. O corpo glorioso não precisa de asas. Tá? Até porque a maioria dos anjos que apareceram para os homens, eles não vieram com asas. Asas são os querubins que têm as 6 asas, mas o anjo não precisa de asas para se locomover de um lado para outro. Não. E assim será o nosso corpo. Paulo explica dizendo: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormiremos aí tem o sentido de morrer, mas todos seremos transformados. Ou seja, os irmãos que já morreram em Cristo serão transformados e vão ressuscitar num corpo glorioso, e nós também no momento do arrebatamento da igreja. Aí Paulo diz no verso seguinte, no momento, ele diz, arrebatamento será no momento, num abrir e fechar de olhos. Por isso que as pessoas não vão ver, irmão. Não dá para ver numa fração ou milésimo de tempo, no pentenejar os olhos, né? Pestenejar, vamos dizer assim, os olhos. Não dá para você computar no relógio dos homens esse tempo. Milésimos de segundo, não dá. Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Aí Paulo diz, os mortos ressuscitarão primeiro. Pastor, mas quem são esses mortos? É a ala geral, todos que morreram, desde Abel até o último que está morrendo agora? Não. Os que vão ressuscitar aí, só os irmãos que morreram salvos em Cristo. Só aqueles que dormem no Senhor. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Foram fiéis a Ele. Então esses vão ressuscitar primeiro. Os mortos ressuscitarão incorruptível, já com um corpo glorioso, com um corpo semelhante ao corpo de Cristo, com um corpo semelhante ao corpo do anjo, ou de um anjo. Então, eles vão ressuscitarem incorruptíveis. Aí Paulo diz, e nós será diferente. A gente já vai ser transformado, porque vamos estar vivos. Então, eles vão receber, vão ressuscitar num corpo semelhante o corpo de Cristo que ressuscitou, e nós vamos ser transformados. Olha como Paulo explica corretamente, que dá para as pessoas entender isso aí, irmão. É só você, não tem como você não entender. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, isso aí é o toque da trombeta inicial. A Bíblia diz que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, os que são de Cristo. Então, vai se tocar a trombeta, quando Jesus aparecer nas nuvens, aí os que morreram em Cristo, em toda a terra, irmão, em todos os tempos, eles vão ressuscitar em um corpo incorruptível, e depois nós. Só que esse depois
Não pensa que é depois daí 1 segundo, ou 2 segundos, ou meia hora, não. Isso é assim, ó. Tá? Eles primeiro, por que eles primeiro e não nós? Porque eles passaram pelo processo da morte. Eles morreram. Então, eles primeiro e depois nós. Mas tudo isso, tanto eles como nós, é numa fração de milésimo de tempo, que não dá para você computar no relógio de ninguém. Aí Paulo diz, vamos ver, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, está falando do corpo terráqueo, corpo terreno, corpo humano. Convém, tá? Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, porque o nosso corpo que vamos receber será um corpo eterno, que nunca mais morre, tá? É um corpo celestial, semelhante ao corpo de Cristo. Você vê que todas as ressurreições durante o ministério de Jesus, todos que morreram, eles nunca mais ressuscitaram. Você vê, Lázaro ressuscitou, sim, mas ele teve que morrer novamente. Senão ele estaria aqui, até hoje, dando testemunho. Jesus me ressuscitou. Né? O filho da viúva de Naim foi ressuscitado. Jesus o ressuscitou. Mas ele teve que morrer novamente. Senão ele estaria aí para todo mundo dando testemunho. Só que esses que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar nesse corpo incorruptível. Então Paulo diz, é conveniente, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal, nosso corpo mortal, se revista da imortalidade. Aí ele diz no versículo de número 54. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Vai se cantar esse cântico: tragada foi a morte na vitória. E até tem mais nesse cântico. Olha o verso seguinte, o que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? E aí vem, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, olha, é maravilhoso a natureza instantânea do arrebatamento. Você saber que, tem gente aqui, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Argentina, tem gente aqui no Paraguai, tem gente lá no Japão, ao mesmo tempo, a mesma hora, não será em horários diferentes, num abrir e fechar de olhos. Os que morreram em Cristo, em todo o mundo, eles vão ressuscitar, num corpo glorioso, incorruptível. E nós vamos ser transformados ao mesmo tempo. Não importa onde você estiver.